noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixa aquele like para fortalecer e ajudar o canal a crescer e compartilhe com seus amigos e também em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com seus inimigos e se vingue deles. Também não esqueça de ativar as notificações do canal tocando o sininho das notificações, tá bom, galera? Antes de ir para a história de hoje, também quero pedir desculpa para vocês se a voz não ficar muito boa. É que eu estou com uma infecção de garganta e tá complicado. Mas eu não posso deixar vocês sem vídeo, né, meus amores? Vamos para a história de hoje, então? História, conto ou relato? Vocês decidem se acreditam ou não. Eu, Angel Black, asseguro a vocês que eu acredito sim no sobrenatural. Temos duas histórias hoje. Uma delas é Carona do Além e a outra, a amiga invejosa era o lobisomem ou lupina, não é verdade? Vamos lá para a primeira história? A Carona do Além. Olá, aterrorizados! A história que irei compartilhar com vocês aconteceu comigo em uma festa de rodeio no ano de 1993. Bem, não exatamente comigo, e sim com um amigo. Eu apenas ouvi o relato da boca dele e acreditei, pois ele tremia muito quando me contou, e um ano antes ele já tinha me contado, e eu comprovei. Sei que está complicado o jeito que estou relatando, então vou contar passo a passo o que aconteceu. Um ano antes, em 1992, quando teve a festa de rodeio na mesma época, em uma cidade a 40 quilômetros da minha, eu não pude ir, pois eu tinha acabado de ganhar meu bebê. Mas meu amigo, que aqui chamarei de Maurício, que morava com a gente. O Maurício morava com a gente porque ele era como um irmão para o meu esposo e para mim. Então, Maurício foi à festa, em um ônibus de lotação, que saiu da nossa cidade. Chegando lá, a festa estava tão boa que Maurício se empolgou e acabou perdendo a noção do tempo. Bom, não foi só a noção do tempo que Maurício perdeu. Ele também perdeu a condução que o levaria de volta para casa. Ele então saiu desolado do recinto da festa. Ia ter que andar 40 quilômetros a pé até chegar na nossa cidade. Mas fazer o que, né? Maurício começou a andar pela rodovia sozinho e distraído, enquanto olhava para as estrelas do céu. Foi quando parou um Opala preto de ronco bem forte ao lado dele. No carro havia 3 ocupantes, um motorista, um jovem de uns 23 anos, uma moça loira muito animada no banco do carona e outro rapaz jovem no banco de trás. Eles estavam ouvindo música country no último volume e perguntaram para Maurício se ele queria uma carona. Ele estava com medo de aceitar e até demorou para responder, mas acabou decidindo aceitar, pois a caminhada seria muito longa se ele fosse a pé. Ele então entrou no carro. E aqueles 3 jovens
super alto astral, o levaram até o portão de casa. Quando ouvimos barulho de carro parado, com música alta e muita risada, eu e meu esposo fomos abrir a porta, né? Provavelmente era Maurício que tinha chegado. Quando abrimos a porta, o Opala preto já estava indo embora, tocando aquele country alto pra caramba e som de risos. E Maurício entrou todo empolgado, contando sobre como aqueles jovens que o salvaram de vir embora a pé eram tão divertidos, super pra cima, super alto astral, e ficou falando deles pra mim por quase 1 hora antes dele dormir. Agora, voltando a 1993. Nesse ano, meu bebê já tinha pouco mais de 1 aninho. E aí resolvemos ir para a festa de rodeio aquele ano. Meu marido emprestou o carro do pai dele e fomos para a festa, eu, meu esposo e Maurício. E minha sogra ficou com o nosso bebê para a gente poder se divertir mais, pois o bebê ainda era muito pequeno para frequentar esses lugares, né? Ficamos na festa até mais ou menos 1 hora da manhã e depois resolvemos ir embora. Assim que pegamos a avenida, vimos um posto de gasolina e resolvemos parar para pegar água e eu precisava ir urgentemente ao banheiro. Assim que terminei no banheiro e saí, vi meu esposo tentando acalmar Maurício. Fiquei preocupada, né? E corri para ver o que estava acontecendo com o nosso amigo. Já cheguei perguntando: o que está acontecendo, Maurício? Maurício, tremendo e gaguejando, me apontou a um cartaz com foto de 3 jovens. A foto já estava quase apagada, surrada pelo tempo. E na foto tinha 2 rapazes e uma moça loira. Era uma homenagem aos 3, pois um caminhão desgovernado tinha prensado o carro deles no guarda-reio da encosta da estrada, dando perda total do carro e esmagando os 3 jovens nas ferragens, matando-os na hora. Maurício então comentou com o atendente: que pena, eles eram tão legais, conheci eles o ano passado, eles até me deram uma carona até em casa. Aí o atendente disse para Maurício que ele estava enganado, pois não tinha como os jovens ter dado carona para ele há apenas 1 ano antes. Maurício continuou, falando para o atendente, insistindo que ele tinha certeza que aqueles 3 tinham dado carona para ele. Afinal de contas, ele não era louco, ele sabia o que estava dizendo. Então, o atendente, já ficando irritado, disse: então, jovenzinho, vai no cartaz e leia a data do acidente no final da homenagem. E quando Maurício leu, começou a tremer. No final da homenagem dizia: que descanse nos braços do Senhor esses 3 jovens que tiveram a vida ceifada em um trágico acidente de trânsito em novembro de 1985, ou seja, 7 anos antes de darem a tal carona para o Maurício. Maurício não gostava ou tinha medo de tocar nesse assunto. Sempre que a gente falava, ele ficava muito bravo, mesmo porque não havia explicação plausível para o que lhe aconteceu. Lembrando que eu e meu esposo vimos o Opala preto saindo
da frente de nossa casa e ouvimos a música country e os risos dos jovens que vinham do carro. Coincidência ou não, Maurício morreu na virada do ano 2000 em um acidente de carro. Até os dias de hoje, não consigo achar uma explicação para o que aconteceu com o meu amigo. Se alguém souber, deixe nos comentários, pois estarei lendo a todos. Beijos. Agora vamos ao segundo relato. A amiga invejosa era o lobisomem ou lupina. Vocês já ouviram a expressão a inveja mata? Eu não só ouvi, como quase morri por causa da inveja de uma amiga que coloquei dentro da minha casa. No ano de 1994, eu trabalhava no corte de cana para uma usina chamada Sobar. Na época, eu tinha 17 anos e conheci uma jovem da minha idade que se chamava Elaine. Ela também trabalhava cortando cana para a usina, só que em outra turma, que vinham de outra cidade para trabalhar no corte de cana. Trabalhávamos em delimitações diferentes, mas na hora do almoço, enquanto esvaziávamos nossas marmitas de comida gelada, conversamos bastante. Elaine me disse que estava desesperada. Tinha acabado de descobrir que estava grávida e a mãe dela não queria ela na casa. Chorando desesperadamente, ela me disse que não sabia mais o que fazer, tinha pensado até em suicídio. Comovida com as palavras de Elaine, fiquei com muita pena mesmo e pedi para minha mãe, que também trabalhava no corte de cana, se a menina podia passar uns tempos em casa ou até o bebê nascer, né? Minha mãe, compadecida da situação da menina, aceitou. 2 dias depois, Elaine, lembrando que esse nome é fictício, tá? Já estava em casa com uma sacolinha de plástico com apenas algumas peças de roupa, que segundo ela, era tudo que ela tinha. Minha mãe deixou bem claro que ela moraria com a gente sim por uns tempos, mas teria que colaborar, ajudar nas despesas e nos trabalhos domésticos, assim como eu fazia. E ela aceitou. Já na primeira semana em casa, a garota perdeu 2 dias de trabalho, pois disse que estava com um mal-estar da gravidez. Minha mãe, com muita pena dela, não deixou ela ajudar em casa com dinheiro naquela semana, pois com 2 faltas, o pagamento semanal dela veio muito defasado. Minha mãe também não deixou ela fazer nada em casa por causa do mal-estar da gravidez. Ela abraçava e beijava minha mãe, dizendo quanto minha mãe era maravilhosa, que ela queria que minha mãe fosse a mãe dela. E dali por diante ela começou a chamar a minha mãe de mãezinha querida de cá, mãezinha querida de lá, e a minha mãe ficava toda derretida com aquilo. Depois, ela começou a elogiar muito as minhas roupas e sempre pedindo emprestado. No começo eu emprestava de bom grado, né? Eu gostava dela. Mas depois comecei a ficar injuriada com aquilo. Ela estragava minhas roupas, às vezes rasgava, às vezes derrubava cloro. E parecia que ela fazia tudo aquilo, sabe, de propósito. E mesmo assim continuava pedindo minhas roupas emprestadas, como se nada tivesse acontecido. Então comecei a não emprestar mais.
não emprestava mais minhas roupas para ela. Ah, mas para quê? Ela foi chorar para minha mãe, mas com todo o jeitinho dela, se fazendo de vítima, dizendo que eu tinha tudo na vida e negava migalhas para ela que não tinha nada. Minha mãe veio falar comigo, cuspindo marimbondo, sabe, brava mesmo, bufando. Disse que eu estava sendo egoísta, que eu tinha que ser mais agradecida pelo que eu tinha e mais um monte de coisas que eu não quero nem repetir. Depois que ela fez a minha mãe brigar comigo, minha mãe saiu de perto da gente, ela me deu um sorrisinho sarcástico, olhando para mim, sabe, com um ar de vitoriosa, com um ar de deboche mesmo. Eu fiquei com tanta raiva, mas se eu batesse nela eu ia perder a razão, né? Então fui para a casa da minha avó e passei o final de semana lá. Na segunda-feira não fui trabalhar e olha que era muito raro eu fazer isso. Então fui para casa, queria deixar tudo arrumado para a hora que minha mãe chegasse, né? E a peste da Elaine também, né? Que tivesse comida pronta, casa limpa, enfim, o básico, né? Quando cheguei e fui no vaso de plantas, onde minha mãe deixava a chave, sabe quando uma saía ou a outra? Deixava a chave escondida naquele vaso de planta, mas vi que as chaves não estavam lá. Notei que a porta da sala da casa estava entreaberta. Então, né, entrei. Assim que eu entrei, ouvi barulhos de gemidos e risadinhas baixinhos que vinha do meu quarto. Quando entrei e vi o que vi, meu mundo caiu. A Elaine, a praga, a peste que eu pedi para minha mãe por dentro da nossa casa, estava na minha cama fazendo aquilo com o meu namorado. Eu sempre respeitei a casa da minha mãe e ela lá naquela situação, os dois enroscados. Meu namorado, quando me viu, saiu correndo pelado e largou aquela peste lá. Ela também não tinha ido trabalhar aquele dia, devido, como ela disse para minha mãe, ao mal-estar da gravidez. Fiz um escândalo. A vizinhança toda ouviu e a sem vergonha ainda me culpou por tudo. Disse que eu era uma egoísta e não merecia nada do que eu tinha, pois eu era feia, gordinha e sem graça, e ela merecia tudo aquilo porque ela era linda, maravilhosa. Ela merecia uma mãe maravilhosa como a minha, merecia ter roupas lindas. Gente, as minhas roupas eu comprei com muito sacrifício. E um namorado que gostasse dela. Outro erro, porque se ele gostasse de mim, não tinha ficado com ela. Então não sei do que ela tinha tanta inveja. E se eu não existisse, ela teria tudo aquilo. Ah, eu não aguentei. Eu expulsei ela da minha casa. E lá de fora ela gritou que aquilo não ficaria daquele jeito, que ela se vingaria de mim por expor ela daquele jeito para a vizinhança. E saiu, né, saiu praguejando que nem uma louca. Contei o ocorrido para minha mãe quando ela chegou do serviço. Minha mãe ficou desacreditada quando ouviu aquelas coisas. Mas no decorrer da semana, tudo correu na santa paz. Parecia que a passagem daquela praga da Elaine na minha vida tinha sido apenas um pesadelo que tinha acabado. Eu não sabia o quão enganada eu estava. Na sexta-feira daquela mesma semana, à noite, meu tio chegou lá em casa com seu violão nas costas. Então resolvemos, fazer uma fogueira no quintal. A mãe fez um caldeirão de chá de erva cidreira e fritou uma baciada de torresmo.
Ela deixou o caldeirão de chá bem encostado na fogueira para manter ele sempre bem quente para a gente tomar, né? Então estávamos em volta da fogueira, ouvindo o tio tocar violão e cantar umas modas sertanejas, enquanto bebíamos o chá e comíamos torresmo. Nós três estávamos felizes e distraídos quando avistei nos fundos do quintal da casa, no meio dos pés de mandioca da mãe, 2 olhos amarelos brilhantes olhando na minha direção. Nem deu tempo de falar nada, só de soltar um grito de medo. Logo, saiu do meio do mandiocá um bichão feio, parecia um cachorro muito grande e peludo, e veio correndo em minha direção. Minha mãe, desesperada, vendo que aquilo ia me atacar, ela pegou o caldeirão de chá quente e jogou no bicho. O bicho encarou minha mãe, mas depois de dar um urro horrível, continuou vindo em minha direção. Era nítido que era mim que ele queria. Rosnando e babando, continuava vindo em minha direção. Meu tio então tirou um pau, sabe, bem grosso da fogueira e começou a bater na criatura com a parte que estava em brasa. E o bicho, depois de levar várias pauladas e queimadas assim pelo corpo, saiu correndo e gritando e sumiu na noite. Meu tio teve que posar lá em casa aquela noite, pois o meu susto foi tão grande e terrível que eu não conseguia dormir. No outro dia, a mãe foi na padaria comprar pão para a gente tomar café da tarde. E na padaria ela encontrou a amiga dela, Teresa, que morava assim em outro bairro da cidade. E lá na fila de padaria começaram a conversar. A Teresa então falou para minha mãe: amiga, tem muita gente ruim nesse mundão de meu Deus. A minha mãe perguntou então o que tinha acontecido para ela estar daquele jeito. Aí a Teresa, com lágrimas nos olhos, contou que naquela madrugadinha, umas 5 da manhã, alguém tinha batido na porta da casa dela. E quando ela atendeu, viu uma jovenzinha prostrada, implorando por ajuda. A jovem estava nua, toda machucada, parecia que tinha tomado uma surra e com muitas queimaduras em várias partes do corpo. Quando a Teresa perguntou para ela o que tinha acontecido, ela falou que uns homens tinham abusado dela e batido nela, e ela tinha conseguido escapar. Minha mãe, desconfiada, fingiu estar com pena da menina e disse para Teresa se ela podia ir na casa dela para ver a menina, né? Quem sabe ela poderia ajudar. Teresa disse que sim, que qualquer ajuda era bem-vinda. E aí minha mãe foi com ela. Mas quando minha mãe chegou na casa da Teresa, quem estava lá? Era a praga da Elaine. E quando ela viu minha mãe, ela esbugalhou os olhos e saiu correndo que nem louca. Teresa não entendeu nadinha. E aí a minha mãe sentou com ela e contou a ela toda a história. E juntas as duas chegaram à conclusão que o bicho que tentou me atacar na noite anterior era a invejosa da Elaine. Beijos, Angel. E eu não voltei com o meu namorado, casei com outro homem que conheci alguns anos depois. Obrigado por contar minha história. E aí, meus aterrorizados, o que vocês acharam dos relatos dessa noite? Deixem suas opiniões no comentário do vídeo, pois é a opinião de vocês
que é importante para mim, tá bom, galera? Agora, sem mais delongas, vamos para a história de hoje? História, conto ou relato? Vocês decidem se acreditam ou não. E como eu sempre digo, Angel Black aqui acredita, pois o sobrenatural existe e está muito próximo de nós, como falarei no finalzinho do vídeo, tá bom? A história de hoje, então, é Entrevista com uma Lupina. Meu nome é Sheila, tenho 43 anos e essa é a minha história. No começo do ano de 1991, meus pais foram para o Mato Grosso para acampar e pescar, e algo deu muito errado por lá. Eles sumiram por alguns dias e, quando foram encontrados, os dois estavam com os corpos crivados de balas e no meio da floresta jogados. Essa foi minha maior perda, pois eu estava com apenas 13 anos e era filha única. E estava na fazenda com nossos empregados quando chegou essa fatídica notícia para mim. Por eu ser de menor, um tio meu, irmão da minha mãe, ficou responsável por mim e por minhas posses até que eu atingisse a maioridade. Sofri muito nos primeiros meses, vendo o meu mundo desabar, mas com o amor e carinho que meu tio me dava e a convivência com minha prima, que era da minha idade, tudo estava ficando mais leve, mais suportável. Já fazia uns 4 ou 5 meses que eu tinha perdido meus pais. E do nada comecei a sonhar com eles todas as noites. No começo, achei que era apenas a saudade em meu peito. Sim, a saudade que eu sentia deles, que me fazia ter tais sonhos. Mas eu estava prestes a ver que era algo muito maior. Teve um dia que meu tio estava especialmente feliz. Ele me disse que tinha dobrado minha herança, fazendo aplicações, coisas que eu não entendia muito bem na época, apenas concordei com ele. Aí ele nos disse que naquela noite iríamos acampar para comemorar. E assim fizemos. Era maravilhoso acampar com meu tio. Ele fazia fogueira, assava carne, batatas, contava histórias, levava café com leite bem quentinho e deixava perto da fogueira, e toda hora que a gente ia beber ainda estava quente. E olha que ele não esquecia de levar até mesmo frutas. E como sempre fazíamos, estávamos acampados na beira de um rio. Depois que nos divertimos muito ouvindo as histórias do tio, ele foi para a barraca dele dormir. Eu e minha prima ficamos na nossa barraca. Minha prima logo adormeceu, só que eu não. Eu estava muito elétrica aquela noite e não conseguia dormir de jeito nenhum. Então saí da barraca e vi a lua cheia linda no céu. Aliás, era a lua mais linda que eu já tinha visto em toda a minha vida. Quando saí da barraca, 2 peões de confiança do meu tio, que sempre nos acompanhava em todos os lugares, não desgrudavam do meu tio por nada no mundo, me olhou e perguntou se eu estava sem sono. Eu fiz que sim com a cabeça. Aí eu disse para eles que eu ia andar um pouco. Eles me disseram para não sumir de vista, pois poderia aparecer alguma fera,
pois aquele lugar era infestado de javalis e porcos do mato. Então eu disse que ia deitar nas pastagens da clareira, que ficava ali mesmo pertinho, para apreciar a lua. Eles ainda me advertiram que qualquer coisa era só gritar. Eu sorri para eles e fiz com a cabeça que sim. Inclusive um deles era uns 3 anos mais velho que eu, tão jovem e já trabalhando como segurança do meu tio. Me deitei na grama e comecei a observar a lua. De repente, senti meu coração bater acelerado, parecendo que ia sair do meu peito, explodir. Uma dificuldade para respirar tomou conta dos meus pulmões. Uma queimação no estômago e dores em todas as articulações do meu corpo. Sem contar que fiquei com o corpo todo paralisado e queimando como fogo. Sabe, igual quando se tem paralisia do sono, que você não consegue mover nem o dedo mindinho? Foi desse jeito que eu fiquei. Sinceramente, achei que eu morreria ali naquele momento. Eu não acreditava, achava que era a morte batendo em minhas portas, como diziam os antigos. Mas ali, naquele momento, do nada ouvi a voz da minha mãe, me pedindo para eu me acalmar e que tudo ficaria bem. Senti e vi meus pais me abraçando e sentia o toque deles afagando meus cabelos. E a dor, a ansiedade, o medo de morrer e o pânico simplesmente se foi. Corri em direção da barraca para contar para minha prima que eu tinha visto e sentido meus pais. Mas os peões do meu tio, quando me viram, atiraram em mim. Então me escondi na mata, sem entender nada, porque eles queriam me matar. Eu tinha que avisar meu tio que estávamos correndo perigo, que aqueles peões tinham enlouquecido. Me aproximei de novo do acampamento e vi meu tio abraçando minha prima. E minha prima chorava copiosamente, perguntando por mim. Corri, me aproximei. Meu tio me viu, olhou para mim. Respirei aliviada, mas ele apontou o dedo em minha direção e gritou para aqueles peões que não desgrudavam dele: "Mata! Não deixem que escape! Juro que dou uma grana muito alta para quem me trazer a cabeça." Eu nem pensei 2 vezes. Saí correndo com aqueles homens em meu encalço, atirando em mim. Mas, por sorte, o mato dificultava a visão deles e eles não me acertaram nenhum tiro. Continuei correndo. Acabei entrando em um campo aberto. Vi que seria alvo fácil ali. Então, fui me arrastando até avistar um bosque, onde me embrenhei. Mas, logo que entrei no bosque, dei de cara com um dos peões do meu tio, que não sei como chegou lá primeiro que eu, para me encurralar. Ele me apontou a arma. Nesse momento, juro que vi o espírito de minha mãe bater na mão dele e ele errou o tiro. E eu, naquele momento de desespero e de luta por minha vida, lutando por minha sobrevivência, me atirei em uma ribanceira e desci rolando, enquanto galhos cortavam meu corpo conforme eu batia neles. Senti também que algo se quebrava dentro do meu corpo. E mesmo assim, sabendo que eu estava sendo perseguida,
Continuei correndo, correndo. Também tive que atravessar um lago que, apesar de ser bem raso, me deu muito medo, o que era estranho, pois eu nunca tive medo de nadar em lagos. E sem contar que a água, em contato com os cortes do meu corpo, queimavam muito. Saí do lago. Eu já estava exausta, mas teria que conseguir atravessar toda aquela mata para pedir ajuda na rodovia que eu sabia que tinha por ali. Mas eu sabia que era quase impossível, pois eu estava muito machucada e perdendo totalmente as forças. Sem contar que eu estava morrendo de frio. E pior, eu sabia que se eu adormecesse, os peões, que agora eu já julgava capangas do meu tio, iriam me encontrar e iriam me matar. Mas eu estava muito fraca, meus nervos encarangados de tanto frio. Senti que eu morreria de qualquer jeito, ou congelada ou assassinada. Foi quando vi 2 lobos enormes de olhos amarelos e brilhantes vindo em minha direção. Pensei comigo mesmo, ferrou. Exatamente, pensei que seria meu fim, mas ao invés de me atacar, eles se deitaram do meu lado e um deles começou a me lamber. Meu medo se transformou em um sentimento de ternura, acho, pois senti minhas pálpebras pesando e logo adormeci. Quando acordei, dei de cara com os 2 peões do meu tio. Eles tinham me encontrado. Tentei me levantar para correr, para fugir, mas não consegui. Estava muito fraca, então comecei a gritar desesperadamente. E um deles, o mais novo, que era apenas 5 anos mais velho que eu, me abraçou e disse para eu ficar calma, que eles iam me levar para casa para ficar com o meu tio e minha prima. Olha, eu tinha 13 anos na época, porém, era muito franzininha, sabe? Magrinha, pequenininha. Então, eles me vestiram com um ponche que um deles tirou do próprio corpo e me enrolaram e me levaram no colo de volta para a fazenda. Eu tremia, mas não era só de frio, mas também de medo. Também estava muito confusa. Esses homens que passaram a noite me caçando, naquele momento pareciam estar muito preocupados e se importar muito com a minha segurança, se eu ia sobreviver ou não. Eu não estava entendendo mais nada. Quando chegamos na fazenda, fiquei mais confusa ainda. Quando meu tio nos viu chegando, caiu de joelhos e começou a chorar copiosamente e a agradecer. Depois se levantou, correu, me pegou no colo e me abraçou e ficava repetindo: é um milagre, é um milagre. Me irritei e logo perguntei para ele se eles estavam loucos ou era pura falsidade mesmo, pois eu não estava entendendo mais nada. Primeiro, tentaram me matar durante a noite toda e de manhã agem como se nada tivesse acontecido. Meu tio e aqueles homens arregalaram os olhos e me olharam com incredulidade. Depois, meu tio me disse que o que ele viu aquela noite foi uma enorme fera horrível de olhos amarelos, e como eu tinha desaparecido, ele achou que aquela fera tinha me matado e ele mandou mesmo que os peões a executassem. Nossa! Eu comecei a chorar e expliquei que não tinha fera nenhuma, que era eu.
Era eu que tinha sido perseguida a noite toda. Aí, como a minha história dos lugares que passei e a dos peões do meu tio batiam, ele chamou minha babá, a que tinha cuidado de mim desde o meu nascimento, que agora trabalhava cuidando de um bebê na fazenda vizinha, mas ele mandou buscá-la para conversar. Aí ela deu uma chave para ele e disse para ele ir para um lugar. E eu, mesmo ferida e exausta, quis ir ver de onde era a chave. Detalhe, eu não estava conseguindo nem andar. Um dos peões teve que me carregar atrás do meu tio. Tinha um porão debaixo da minha casa e eu não sabia. Sim, um porão debaixo da casa da fazenda. E estava cheio de livros e anotações dos meus pais e antes dos meus avós e anotações de muito tempo atrás. Sem contar que tinha uma cela grande lá, cheia de grilhões no chão e cadeados enormes fechando. Descobri naquele dia, pelas anotações e pela boca da minha ex-babá, que meu tio não sabia de nada mesmo, pois ele era adotado e meus avós nunca tinham ativado a sina. Mas minha mãe sim, aquela cela era onde meus avós trancavam ela quando ela virava fera. Depois, ela conheceu o meu pai, que também era um lobisomem de sina. Só que, ao contrário de minha mãe, ele não perdia a consciência quando se transformava. E com o tempo namoraram e se casaram. A viagem que fizeram para o Mato Grosso seria uma segunda lua de mel, pois minha mãe já estava controlada. Então, eles planejavam correr juntos pelas matas de lá, pois diziam para eles que lá a mata era muito densa, linda. Mas eles morreram por lá mesmo, Meu tio caiu de joelhos e implorou o meu perdão, assim como os 2 peões também. Hoje já estou com 43 anos. Perdoei eles, e toda lua cheia corro livre pelas matas de minha fazenda. Me casei com um daqueles peões, o jovenzinho. E temos 2 filhas lindas que nunca ativaram a sina. Também tenho 4 netos, mas nenhum deles ativou a sina. Bom, ainda, pois são muito pequenos. Meu tio já está com 65 anos e ainda mora comigo. Paquerador, vive cheio de namoradas, indo para bailes de terceira idade. E eu amo como um pai. E minha prima nunca soube dessa história, porque achamos melhor protegê-la. Hoje ela mora no exterior e acha que aquele dia eu escapei por milagre de uma fera. Também, sempre que corro pelas matas, os espíritos dos meus pais correm comigo em forma de lobos. Na verdade, são os 2 lobos que dormiram comigo na minha primeira transformação. Boa noite. E aí, meus aterrorizados, o que vocês acharam da história de hoje? Como eu disse no começo do vídeo, eu acredito no sobrenatural e é agora que eu vou explicar para vocês por quê. Essa história que eu contei hoje, eu vivenciei ela num sonho lúcido. Tipo, eu estava sentada num lugar e uma mulher mais ou menos da minha idade, que se chamava Sheila, sentou e começou a me contar a história dela. Só que cada palavra que ela falava, eu vivenciava como se fosse comigo. Eu acordei no sobressalto e escrevi tudinho e resolvi compartilhar com vocês. Então, eu espero muito que vocês digam o que acharam da história no final do relato, tá? Nos comentários.
Agora, eu quero agradecer a todos vocês por terem ficado comigo até o final do vídeo. E também quero agradecer a todos os canais parceiros que ajudam muito nessa aventura louca que é o YouTube. Também quero agradecer a todos os grupos do Facebook que divulgam as minhas histórias, tá bom? Obrigada a todos os grupos, é muito bom para o canal. E aqui termina mais uma coletânea. Espero que vocês gostem, pois recordar é viver. Vamos eliminar essa saudade do peito dos relatos que já passaram por aqui. Obrigado a todos vocês, tá bom? Obrigado aos canais parceiros, grupos, páginas e inscritos. Obrigada a todos. Beijo no coração de vocês. Fui!